Espírito Santo de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, estes filhos te pertencem, Senhor. Eles são somente prêmios para os seus pais, mas são herança do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém. Olha o Luanzinho, ele estava só no colo. Agora ele já sabe o caminho do altar. Glória a Deus. Nunca mais segura ele no colo, tá vendo? Deixa ele vir para o altar. Amém. Estenda a sua mão forte e diz assim: Senhor Deus, nós entregamos os nossos filhos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos ilustres e quantas ilustres estão no meio dessas crianças. Nós não temos ideia. Nós tocamos o pé para abençoar a sua vida. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que abençoar. Abrir a nossa boca para abençoar. Quando você abençoa, você conhece o jogo de ping-pong, né? Tênis de mesa. Quando você bate a bolinha para lá, a bolinha acerta no campo adversário, ele rebate a bola e volta para você. A bênção é a mesma coisa. Você bate a bênção lá, ele abençoa e volta para você. Mas quando você bate uma maldição, ela bate lá e volta para você também. Nesta noite, Deus encheu o coração do seu profeta de uma palavra para que ela fosse proferida para a igreja do Senhor. Você crê nisso? Amém. Estenda a sua mão e vamos abençoar. Pai, nós queremos ser obedientes a Deus, ao Teu Espírito. Por isso nós abrimos nosso coração, a nossa mente para receber aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu profeta. Sela os seus lábios, sela a sua mente, que ele seja o porta-voz dos céus para honrar e glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar você com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia num dos livros mais difíceis de achar na Bíblia, Apocalipse. Se você tiver com muita dificuldade, pede ajuda para quem está do seu lado. O capítulo é número 1. Quero ler a partir do versículo de número 11. E se você achou, diga amém. Amém. Quero convidar você a ficar em pé para fazer essa leitura. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E o capítulo 2, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amém e amém. Sobre o trono do céu.
nós precisamos ter uma postura diante do que está sendo anunciado. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, ela tem o poder de aquecer os nossos corações. Mas para que isso aconteça, eu preciso querer, eu preciso abrir os meus ouvidos, eu preciso estar atento, abrir os meus olhos, para que esta palavra possa entrar dentro de mim e aquecer a minha alma. E eu queria que neste momento, que você pudesse vencer o que está te vencendo nesse momento. Se alguma coisa está te obstruindo de louvar a Deus, de bendizer o seu nome, se tem algo dentro de você te impedindo, é mais forte do que Deus neste momento, ela se torna mais fortaleza na tua vida. Eu quero te dizer que o poder que há no nome de Jesus, ele destrói fortaleza, ele despedaça os grilhões, ele quebra, ele leva consigo todo o cativeiro, ele pode desfazer todo o mal da nossa vida. Se você pedir para Jesus: Senhor, abre os meus ouvidos nessa noite, abre os meus olhos para que eu possa entender, para que eu possa ver, Senhor. Ei, você verá a glória de Deus nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus, porque o seu nome está colocado aqui. Faça essa oração, peça ao Senhor agora, que em nome de Jesus. Fala: Deus, eu quero te ouvir, eu quero que o Senhor ministre ao meu coração, eu quero sentir a tua presença, eu quero, ó Deus, me envolver, ó Pai, com esta mensagem, eu quero ter no meu coração, ó Deus, aquecido pela tua palavra desta noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, nós estamos te pedindo, Senhor, que desça fogo do céu nessa noite, neste lugar, Pai. Nós estamos pedindo, ó Deus, que toda a tua glória envolva, Deus, todas essas pessoas, a começar do incrédulo, Pai, a começar daquele que está frio, ó Pai, a começar daquele, ó Deus, que está abatido, papai. Meu Deus, envolve ele com a tua glória, Senhor. Aquece a planta do pé dele neste momento, ó Deus. Coloca, ó Deus, um fogo vivo dentro do seu coração, ó Pai. Ó meu Deus, leva a nossa mente cativa em obediência ao Senhor. Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações, enche-nos da tua presença, derrama do teu amor, encharca-nos da tua unção. Fala entre nós, ó Deus, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Dá um abraço em quem está do seu lado. Fala que Deus te abençoe nessa noite. Fala para ele assim: eu quero que o Espírito Santo te pegue. Aí convida ele para sentar, senão ele fica em pé. Eu quero falar sobre Jesus anda no meio da igreja. Oh. Oh, Jesus. Está aqui. Jesus, quando esteve com os seus discípulos, em uma certa ocasião, diz a palavra de Deus nos evangelhos, que era inverno, e Jesus estava na sinagoga. Em outra ocasião, diz a palavra que Jesus entrou na sinagoga e, tomando o livro nas suas mãos, pregou a palavra, dizendo: hoje se cumpre esta profecia de Isaías, capítulo 61, que falava de meu respeito. Jesus sempre esteve na igreja. Jesus sempre andou na multidão, entre a multidão, mas principalmente agora que ele foi arrebatado ao céu, que ele foi levado ao céu, ele com o seu Espírito Santo, ele passeia entre nós. E ele confirma isso pela sua própria boca agora, na carta que ele diz a Éfeso: eu sou aquele que anda no meio da igreja, anda no meio do candeeiro. E como nós lemos o texto, candeeiro de ouro é a igreja do Senhor. E ele tem na sua mão 7 estrelas, que são 7 anjos, que são os pastores. E com a sua palavra, ele diz assim, que como uma palavra afiada, como uma espada, ele diz assim, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E é o que todo pastor faz quando fala da palavra de Deus. Esses são os anjos do Senhor, anunciando essa palavra afiada. É Jesus sendo anunciado. E ele não somente ele está entre nós porque a sua palavra está sendo anunciada, como
noite é que nós estamos correndo um risco muito sério. Nós estamos, irmãos, correndo risco de morte e risco de vida. Estamos correndo um risco, irmãos, de não voltarmos para casa nessa noite do mesmo jeito que chegamos aqui. Estamos correndo um risco de sermos confrontados, mas também de sermos consolados e confortados. Estamos, irmãos, correndo um risco de coisas maravilhosas, tremendas, que nunca olhos viram, nem se teve notícia das grandezas que Deus faz no meio do seu mundo. O Apocalipse é o livro da revelação. E quando começa no capítulo 1, no versículo logo de número 1, o texto diz assim, que Deus revelou para Jesus, que nem Jesus sabia, e Jesus revelou a João as coisas que iriam acontecer, para que esse povo, para que a igreja pudesse ler, ouvir e guardar em seus corações. E porque Ele muito nos amou, diz Apocalipse capítulo 1, versículo de número 15. Que diz: e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, o soberano do rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Por causa dele, está entre nós. Nós, irmãos, estamos sujeitos a ver tantas coisas grandiosas acontecendo nesta noite. E Jesus traz essas revelações. Ele entrega isso para a igreja. Ele chama João e fala: João, escreve em um livro, para que isso seja notificado, para que todo aquele que crê na palavra pregada neste livro possa ser salvo por ela, para que essa palavra tenha crédito e ela possa ser testemunha de mim mesmo, que anuncio de que o que eu falo vai acontecer, vai se cumprir. Cristo está no meio da igreja. E junto com a igreja, Ele está concluindo a obra de salvar todos aqueles que creem na pregação da sua palavra. Jesus, querido, está no meio da igreja para que haja comunhão entre nós e o amor dele seja derramado, e com isso a alegria possa nos envolver, nós possamos viver pela sua palavra. Ele está andando no meio da igreja, Ele está no meio dos 7 candeeiros. Jesus está vestido de roupas reais nesta noite, neste lugar, querido. Ele está neste lugar porque Ele separou um povo, escolheu uma nação, um reino de sacerdotes. Ele está com o seu povo. É o melhor lugar que Jesus quer estar, é com o seu povo. O prazer de Jesus é estar com o seu povo. Por isso, querido, nós não podemos deixar de vir à igreja. Deixar de vir na igreja é como você tentar criar um peixe fora da água. Ele está fora do seu ambiente, ele não vai sobreviver. Um crente fora da igreja está fora do seu ambiente, ele não vai sobreviver. E Jesus, irmãos, pode vir 1, pode vir 10, Ele está na igreja. Ele está aqui para socorrer, está aqui para ajudar, está aqui para nos ensinar, está aqui para nos instruir. Ele está aqui para ministrar o nosso coração. As igrejas são chamadas de candeeiros, porque elas são como luzes neste mundo para anunciar o amor e a justiça de Deus. E você sabe de uma coisa? Porque Deus nos escolheu e revelou a sua palavra para nós, então o seu julgamento também começará. Seremos os primeiros a ser julgados. Segundo a palavra de Deus, lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 17, se você voltar aí um pouquinho só, uns 3 ou 4 livros atrás,
Você vai ver o apóstolo Pedro fazendo um anúncio, dizendo que a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Ela é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, irmãos? Então você entende porque a palavra ela está nos sendo ensinada. Você entende porque o livro do Apocalipse é um livro de revelação. Você entende? Jesus está anunciando as coisas que vão acontecer. E Ele está dizendo assim: estejam atentos pela postura, por aquilo que eu e você precisamos praticar para nós não sermos julgados como o mundo vai ser julgado. Jesus quer que nós sejamos julgados, não passemos pelo julgamento. Ele anuncia a sua palavra para que nós possamos, irmãos, libertar, sermos livres, libertos da condição que o pecado traz de juízo e justiça. Agora, querido, nós queremos falar nesta noite sobre a importância de Jesus andar no meio da igreja. Um dos maiores acontecimentos, irmãos, que estamos vivendo a partir dessa semana é a chegada do Papa do Brasil. Muitas pessoas, milhares e milhares e milhões de pessoas estão fazendo sacrifícios, estão fazendo esforços para ter assim um momento, nem que seja por um minuto, por um tempo, um pouco de tempo, para ver apenas, não é para falar, é para ver apenas esse homem importante da igreja. Saem de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Há caravanas, irmãos, sendo deslocadas, acho que é para o Rio de Janeiro. E eles vão lá, eles vão se espremer. E sabe qual que é a grande luta deles? É se eu apenas olhar para aquele homem, eu vou ter satisfeito desejos, vontades, sonhos, ansiedades. Meu coração vai se encher de alegria. Eu vou ter uma história para contar. Eu vi o Papa. Eu saí daqui, eu fui lá e eu vi aquele homem sagrado de Deus. Eu vi. E eles vão vir uma história para contar. Eles viram o Papa. Mas eu quero te dizer nesta noite que há alguém maior do que o Papa aqui nesta noite. Ele passeia, ele anda na igreja, ele está entre nós, vestido de vestes reais, se importando com o meu e o seu problema. Talvez o Papa não vai saber o nome daquelas milhares e milhares de pessoas, talvez ele não vai mais se lembrar de quem são as fisionomias, mas existe um que está aqui nessa noite. Ele é o Rei dos Reis, ele te conhece pelo nome, ele sabe a tua necessidade, ele vem de encontro ao teu problema. E sabe de uma coisa, você pode ir para o lugar que você for, você pode correr para onde você quiser, ele te acha. Ele te acha. E eu não estou com isso desmerecendo a figura do Papa. Não estou aqui criticando. Eu acho isso bom. A fé precisa ser renovada no Brasil. A moral e os bons costumes precisam voltar. E a igreja precisa ser fortalecida. Mas, irmãos, nós estamos vendo na sua palavra que Jesus disse assim: eu ando no meio da igreja. Cadê os milhares e milhares de pessoas que poderiam estar aqui para poder falar, para poder ver? Você já pensou? Tem alguns que vão ter alguns privilégios maiores. Eles vão poder falar, eles vão estar bem do lado. Eu fico pensando assim: o que ele vai pedir? Será que a oportunidade de ter ali 10 segundos na frente, o que ele vai falar? Talvez ele não vai pedir nada, talvez ele vai querer tirar uma foto, talvez ele vai querer apenas que o Papa o abençoe, talvez ele vai querer apenas que beijar a mão do Papa. Eu não sei, a gente é tomado de tanto temor nessa hora que você não sabe como se comportar. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que tem nas suas mãos tudo aquilo que precisamos, que conhece tudo de tudo, ele está entre nós. Que nós às vezes não reconhecemos, não percebemos, não se entusiasmamos na sua presença entre nós. Está meio que comum
é meio que normal. Virou natural, tornamos o sobrenatural comum demais. E aí nós estamos perdendo a oportunidade, irmãos, de voar nas asas do Espírito, de contemplar a glória de Deus. Estamos perdendo a oportunidade, irmãos, de ter o nosso coração quebrantado e aquecido pelo poder do nome de Jesus. Primeira coisa, porque Cristo está andando no meio da sua igreja, é porque Ele traz nas suas mãos o remédio para todos os males. O rio, seu irmão, se conhece há muito tempo, moraram juntos há muitos anos, mas tem coisa que está no coração dele que você não sabe, tem coisa que está no coração do seu irmão que você não sabe, tem coisa que está no coração da sua mulher que você não sabe, e nem ela sabe. Existem segredos, existem necessidades, existem problemas que ninguém sabe quanto isso está te fazendo sofrer. Pode ser pequeno para as outras pessoas, mas como isso está profundamente machucando cada um de nós. Existem enfermidades, existem doenças, existem mágoas e traumas, existem decepções, existem tantas coisas corroendo-nos por dentro, existem tantas misérias na nossa vida em que nós não demonstramos para ninguém, mas elas estão nos corroendo, elas estão nos fazendo vegetar, elas estão nos tirando a alegria de viver, elas estão destruindo a nossa felicidade. Existem coisas dentro do meu coração guardado que está me prejudicando, está bloqueando a minha mente, está impedindo a minha força. Existem tantas coisas, irmãos, que o pecado tem feito na minha vida. Quantas coisas eu tenho deixado de alcançar, sonhos que eu tenho deixado de realizar, planos que eu não estou conseguindo concluir, perseguições, injustiças. Mas sabe de uma coisa? Ainda que tudo isso esteja acontecendo com cada um de você, cada um, porque ninguém está livre dessas coisas, ainda que cada um de nós, um por um, pessoa por pessoa, do menor ao maior, esteja passando por dificuldades, Jesus está andando entre nós, e nas suas mãos Ele tem exatamente o que eu e você precisa, porque Ele passeia entre nós e Ele sabe o que está no teu coração. Ele vem como um remédio, Ele vem como aquilo que nós necessitamos, irmãos, para fazer com que nós sejamos curados, sarados, restaurados pela sua presença neste lugar. Quando Jesus andava entre as multidões, havia muitos enfermos, Ele curava a muitos, mas curava principalmente dois tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que tinham fé para ser curados. Pergunta para quem está do seu lado: você tem fé? Ele está aqui. Fala para ele está aqui. Você tem fé? Você tem fé para ser curado, para ser atendido? Ele está aqui. E a segunda condição que Jesus curava, Jesus operava com seus milagres, distribuindo para as pessoas que estavam na sua, que estava na sua mão. E quando Jesus era movido de profunda, de íntima compaixão, Ele olhava, Ele via a condição, Ele falava assim: eu não sonhei isso para você, eu não quero isso para você. Ninguém te dá valor, ninguém te dá o que você merece. Você está num lugar que colocaram você aí, você não tem forças para sair, você não tem condição de se mover, mas eu posso fazer isso por você, e eu te amo, e porque eu posso e eu te amo, eu quero te ajudar. Levanta, levanta, levanta.
sua compaixão pelo ser humano, por aquilo que o diabo fez, por aquilo que a humanidade, por estar no pecado, proporciona acontecer a si mesmo. Jesus, por causa disso, Ele passeia entregando para as pessoas o que elas estão precisando. Sabe de uma coisa, querido? Jesus escolheu a igreja para fazer as melhores revelações. Você sabe o que João viu antes de ver Jesus? Ele viu os candeeiros. E aí ele diz assim: no meio dos candeeiros havia um vestido de vestes. A igreja está junto com Jesus. O noivo está junto com a noiva. A cabeça está junto com o corpo. Por isso, neste momento, querido, entenda uma coisa: nós podemos ver a glória de Deus. Nós estamos sendo envolvidos pela presença dele que está neste lugar. Você crê nisso? Entende o que eu estou falando? Jesus, quando passeou pela igreja, para as 7 igrejas, ele deixou um recado a respeito de que ele tinha nas suas mãos aquilo que a igreja estava precisando. E só pode ajudar aquele que sabe tudo e conhece tudo. Em Éfeso, Jesus disse: eu sei tudo e conheço tudo. Para Esmirna, Jesus disse: eu sou aquele que venceu a morte, nada pode me deter. Para Pérgamo, ele disse: eu separo a verdade do engano. Para Tiatira, ele diz: eu julgo e venço os seus inimigos. Para Sardes, ele diz: eu sou o único que pode te dar a vida. Para Filadélfia, ele diz: eu tenho a chave que abre porta que ninguém fecha. Para Laodiceia, ele disse: permanece fiel e você pode confiar, mesmo em tantas mudanças, eu sou o mesmo. Irmãos, Jesus está entre nós dizendo: eu não mudo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Tudo foi feito por mim, para mim e em mim. E nas minhas mãos, nas minhas mãos, está todas as coisas. Foi me dado e eu reparo com os meus filhos. Eu reparo com os meus filhos. Jesus anda no meio da igreja como andava no meio da multidão, sendo movido de compaixão e perdão. Por isso, irmãos, muitos milagres podem ocorrer na igreja. Por quê? Porque Jesus anda no meio. Qual é a tua necessidade? Peça a Jesus, clame a Jesus, porque Ele está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, sabe por que Jesus anda no meio da igreja? Para oferecer a cada um de nós a oportunidade de nos arrepender, antes que Ele venha aplicar o juízo. É bom saber que Jesus está no meio de nós fazendo aquilo que nós precisamos, não é bom? Mas Ele também está no meio de nós para nos dar a oportunidade de nos arrepender antes que o seu juízo seja exercido sobre a vida e sobre a terra. Uma vez que o teu pecado é denunciado, nós não podemos mais dizer somos ignorantes. Precisamos decidir sobre qual é a condição que queremos permanecer, se é no pecado ou se arrepender dele, para sermos salvos pela palavra de Jesus, pelo poder de Jesus. Sabe, dentro da igreja existem pessoas fiéis e infiéis. Existem crentes e incrédulos.
E na igreja, Jesus, como uma luz no candeeiro, ilumina todos os corações escurecidos pelo pecado. Jesus, por ser a luz, Ele revela o que está escondido no teu coração. E o que está escondido no teu coração pode ser o pecado que está te impedindo de entrar no reino de Deus. Nós não podemos, irmãos, jamais dizer para Jesus, dizer para o Senhor: eu não sabia, eu não me imaginei que iria ser assim. Não. Que a sua palavra revela a sua justiça e o seu juízo, como também revela o seu amor e a sua misericórdia para nos perdoar. Uma vez que nós não temos denunciado o pecado, precisamos tomar uma posição. Você entende o que eu estou falando? Sabe, querido, muitas vezes nós ofendemos a Deus. De que maneira que eu ofendo a Deus? Se eu não falo com Ele? De que maneira eu posso estar ofendendo a Deus se eu não converso com Ele, se eu não me importo? É exatamente isso. Imagine que eu seja uma pessoa abastada. Eles vão melhorar, Senhor. Imagine que eu sou uma pessoa muito abastada. E eu pudesse resolver, vamos dizer que vocês tivessem problemas financeiros. E por causa da minha abastança, muita abastança, eu pudesse resolver o problema de cada um de vocês. E eu fizesse aqui, em cima do valor da tua dívida, o dobro, para que você não mais vivesse na escassez, na miséria. E chamasse um por um pelo nome e falasse: está aqui o teu pagamento, está aqui estou saldando a tua dívida, estou quitando as tuas contas. O que você ia fazer? Fala para mim. Não, fala a verdade. Você ia me dar pelo menos um abraço, sim ou não? Você ia falar muito obrigado, sim ou não? Você ia falar Deus te abençoe, você ia falar isso? Você ia pegar e falar assim: não fez mais que obrigação? Alguém ia falar isso? Deixa eu olhar bem aqui, que eu não. Quando eu chegar no mundo, eu não vou dar, não. Não ia falar. E todas as vezes, irmãos, pelo menos na primeira semana que você me visse, o que você ia fazer? Oh, pastor, tudo bem? Ah, o pastor, aquele que é pastor. Alguns iam falar: esse é o homem da minha vida, né? Mas sabe de uma coisa, querido? Ia passar o tempo. Você ia se esquecer. Outros motivos iriam acontecer. Muito em breve, você já iria esquecer do que eu fiz por você. Talvez não iria um ano. E se eu não fizesse de novo, você iria sair da igreja dizendo assim: ó, pastor, não cuida de nós, não faz nada por nós. Sabe, irmão, quando nós ofendemos a Deus? Quando nós não se importamos com aquilo que Ele fez por nós. Eu estou falando de uma coisa simples, irmãos, de tirar um dinheiro e pagar as coisas. Mas eu não teria coragem de dar o meu filho André e dar o meu filho Arthur para morrer no teu lugar. Não teria coragem. Porque eu os amo mais do que eu amo vocês. E esse amor me impede de fazer isso. Mas Deus, Ele entregou o seu filho por amor de cada um de nós, e amando muito o seu filho. Ele falou: filho, meu princípio é com a semeadura. Eu vou semear você na vida deles, mas você vai frutificar, e muitos deles virão ser nossos filhos. Esse muito amor, querido, é tratar de uma forma tão desleal. Nós
nós tratamos de uma forma tão irresponsável, tão irreverente, tão debochada, que nós não nos importamos que o nosso comportamento dentro da igreja ofende a Deus. Nós não nos importamos, querido, com aquilo que Deus fez de mais valioso. Ele deu o melhor para que eu e você não fôssemos condenados ao inferno. Mas você quer saber de uma coisa? Ainda que hoje você deboche, ainda que você hoje seja indiferente, mas haverá um dia que o teu joelho vai dobrar, a língua vai confessar, e você vai correr o risco de ficar lá fora, porque Deus é justo. Deus é justo. Sabe por que Ele está entre nós? Para nos oferecer a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Ele está dizendo na sua palavra para 7 igrejas, querido. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele diz para Éfeso: arrepende-te. Caso não te arrependas, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras, não venha a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Para Esmirna, ele diz no capítulo 2, versículo de número 10: não temas coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias, porém ser fiel até a morte, e aí eu dar-te-ei. Em Pérgamo, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha. Em capítulo 2, 21, ele fala de Tiatira: dê-lhe tempo para que se arrependa. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Em Sardes, no capítulo 3, versículo de número 3, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Para Filadélfia, no capítulo 3, versículo de número 11, ele diz assim: vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva. No capítulo 3, versículo 19, ele diz para Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zelosos e... Jesus está passeando entre nós, dizendo assim: arrependa-te do teu pecado, porque senão eu trarei justiça e juízo sobre a tua vida. Tirarei a coroa que está reservada para você. Eu amo você, e porque eu amo, estou te exortando a viver uma vida digna e prática daquilo que vai conduzir você ao reino dos céus. Agora você precisa ter o temor de Deus. Sabe o que é temor? É saber que o que Deus fala, o que Deus fala, Ele cumpre. Jesus está andando no meio da igreja, oferecendo a condição para cada um de nós se arrependermos para a salvação. É bom demais Jesus estar entre nós para nos entregar dos seus remédios para a cura das nossas dores, das nossas enfermidades. Mas é indispensável considerar a presença de Jesus entre nós, andando entre nós, para pedir a Ele perdão dos nossos pecados. É indispensável. É indispensável. Terceira atitude, terceiro motivo por que Jesus anda entre nós. Jesus anda no meio da igreja para dar as suas gloriosas promessas. Sabe, querido, as promessas, elas são dadas aos vencedores. Só não alcançar a promessa quem for vencedor. Fala aí para quem está no outro: só vai alcançar quem for vencedor. Toda competição tem um prêmio, não é verdade?
competições, onde as pessoas elas são preparadas, elas são animadas, elas são estimuladas, treinadas para alcançar um objetivo, um propósito, uma recompensa. No final tem o prêmio. Tem o prêmio. E a nossa entrada no reino dos céus é como se fosse o prêmio, a salvação ser o prêmio dessa corrida que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos precisar nos esforçar. Nós vamos precisar nos preparar. Nós vamos precisar, irmãos, aprender. Saber como fazer para vencer. Só que enquanto a palavra de Deus está te instruindo, enquanto a palavra de Deus está sendo anunciada, enquanto o Senhor, irmãos, está trazendo, mediante a sua palavra, os pastores, instruções para que você possa chegar no reino de Deus, muitos dentro da igreja estão indiferentes, estão debochando, não se importando, estão achando que o controle das suas vidas está nas suas próprias mãos. Não sabe que contra elas existe alguém que nunca perdeu uma batalha. Então ele traz consigo promessas e diz: ao que vencer eu darei, que coma da árvore da vida, que se assente comigo para governar as nações, um novo nome, dar-lhe a coroa da vida. Mas sabe de uma coisa? Só vai alcançar quem se preparar para vencer. E esta corrida é diferente das outras. Essa pode ter mais que um campeão. Esta corrida para o reino dos céus, para a salvação, está assim: todo aquele que alcançar entrará. Então não é por ordem de quem chegou primeiro ou não, é por ordem de quem vai chegar. E ali, queridos, nós viveremos para sempre, sem nunca mais derramar uma lágrima dos nossos olhos, sem ter uma dor, sem ter um sofrimento. Nunca mais nós viveremos como nós vivemos aqui, irmãos. As promessas, irmãos, elas são as bênçãos que buscamos e que necessitamos. Essas promessas também são dadas às 7 igrejas. Da mesma forma, elas estão sendo nos entregues de Jesus. Jesus sabe tudo o que precisamos, Ele sabe tudo o que necessitamos, e também sabe recompensar os seus filhos todas as vezes que demonstramos amor para com o Senhor. Eu quero contar um exemplo. Há uns 4 anos atrás, eu fui nos Gideões Internacionais em Campo Limpo. O ano retrasado, o pastor Rafael esteve aqui pela primeira vez, acho que no ano retrasado. E o pastor Rafael, ele fazia parte da diretoria dos membros que coordenavam os Gideões Internacional em Campo Limpo. E eu contei para ele que experiência que foi para nós, eu, pastor Wilson, minha esposa e minha mãe, lá naquele congresso. Irmãos, homens, poder de pregação da palavra de Deus. Nossos corações verdadeiramente eram envolvidos com a ministração da palavra. E o pastor Rafael contou que um dia, naquele lugar, um pastor havia pregado a palavra de Deus. Os corações foram envolvidos, o fogo de Deus desceu na vida daquelas pessoas. Elas começaram, irmãos, a se alegrar. Elas, com um júbilo cheio de gratidão no seu coração, entenderam a mensagem. E aí então começou o pedido dos dízimos e das ofertas. Na verdade eram as ofertas, não eram os dízimos. Porque as ofertas, os Gideões Internacionais fazem esse congresso para levantar uma oferta para sustentar 1000 e poucos
missionários que estão espalhados em todo o Brasil. Então, uma vez por ano, ele faz esse congresso, levando todo o dinheiro que eles podem para sustentar essas famílias. E um pregador começou ali a pedir: olha, você dá o que você tem, você entrega hoje no altar da casa do Senhor, dá tudo o que você puder. Nós estamos precisando de pessoas que possam dar tudo o que tem nesta noite. E havia uma mulher, irmãos, naquele lugar, que ela, com muita luta e com muita dificuldade, ela conseguiu reunir todo o dinheiro possível para sair da sua cidade e passar uma semana acampada lá em Camboriú. E naquele dia, depois de ter ouvido a pregação da palavra, viu que o mover do Espírito Santo, o agir de Deus, ela, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, ela ficou pensando: Deus, será que é comigo que o Senhor está falando? Eu preciso tanto desse dinheiro, o Senhor sabe o esforço, os milagres que o Senhor operou na minha vida para que me trouxesse aqui. Era o primeiro dia de congresso. E o pastor chegou uma hora e falou assim: Deus vai te recompensar 100 vezes mais do valor que você ofertar nesta noite. Aquela mulher levantou do lugar e falou, e ainda Deus deu um aviso: e tem alguém aqui que chegou aqui com muito sacrifício. Deus está dizendo: dá tudo que você tem. Aquela mulher levantou e ela foi lá para frente e ofertou R$1.000, tudo que ela tinha, colocou no depósito. Virou para trás e voltou para o seu lugar. Só que quando Deus anda no meio da igreja, os milagres acontecem, as promessas estão para serem dadas àqueles que creem. Havia um homem lá dentro, uma pessoa. Esse homem, ele teve a oportunidade de dar R$1.000, mas ele ficou com o seu coração endurecido. Ele ficou pensando: mas não é certo, estão pedindo muito. Será que precisa de tudo isso? Imagine você que eu vou dar tudo que eu tenho. Ele ficou lutando contra Deus, mas Deus foi endurecendo o coração desse homem, porque Deus para fazer um milagre muito maior. Quando aquela mulher foi lá, querido, e deu, aquele homem, impulsionado pelo Espírito Santo, ele levanta e vai em direção à mulher. Não se sabe o quanto a mulher deu, mas aquele homem, ele é impulsionado, ele tem um valor na sua cabeça. Deus mandou dizer: entrega um cheque para essa mulher. Ele atravessa a igreja, ele vai lá e ele pega e fala: você, por favor, a senhora pode vir aqui um pouquinho? Ela fala assim: ele fala assim: é você. Mas o que aconteceu? Eu não dei certo lá, não está tudo certo. Não é sobre isso que eu quero falar. Enquanto o pastor pregava, Deus já tocava no meu coração. Eu não estava ensinando, não estava entendendo. Mas quando a senhora levantou e foi lá, Deus mandou vir aqui fazer uma coisa para a senhora. Eu peguei um cheque, está aqui o cheque, preencheu. O cheque era no valor de R$100.000. Ele entregou na mão daquela mulher. E sabe por que isso aconteceu? Porque Deus anda no meio da igreja cumprindo promessa. Ele faz promessa, ele cumpre promessa. Quando aquele profeta falou: a pessoa que der a oferta dessa noite, Deus vai abençoar 100 vezes mais. Então você faz aí o cálculo: 1.000 vezes 100, quanto que dá? Quanto que dá 1.000 vezes 100? Foi exatamente o valor do cheque que ela recebeu. Sabe de uma coisa, irmãos? Há profetas de Deus nessa noite, neste altar, para profetizar sobre a vida de vocês as promessas de Deus, as bênçãos do Senhor. Mas isso só vai acontecer se você crer, se você ouvir a palavra de Deus, se você quiser ser envolvido pela essa presença. Caso contrário, você vai achar que isso é loucura. Caso contrário, você vai achar: esse povo é doido, esse povo aí fica pedindo dinheiro, esse povo aí fica querendo nos persuadir, nos enganar. Mas enquanto você está pensando isso, tem muitas pessoas que estão vivendo e comendo das promessas de Deus. Porque o que Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Sabe aonde que Ele fala? Ele fala na boca dos seus servos. Ele fala na boca das suas estrelas. Porque Ele é a espada afiada que sai da boca dele quando Ele está no lugar. Eu não estou aqui pregando a minha palavra. Eu estou aqui para anunciar a palavra afiada. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Então você está correndo um risco nessa noite. Deus, ao passear entre nós, Ele entrega promessas, mas Ele entrega bênção, Ele entrega palavras de vitória, Ele entrega palavras proféticas na tua vida. Talvez você não está entendendo nada, mas tem um azeite sendo derramado sobre a sua cabeça nessa noite. E é o Senhor que vai fazer. Sabe por que Ele olha entre nós? Ele conhece o teu coração.
passando, ele sabe tudo aquilo que está te envolvendo na história. E se ele achar por bem, irmãos, pegar o azeite, abrir a tampa e começar a derramar, com medo para parar, não, deixa, até que escorra na sola dos seus pés. E a tua vida será transformada. Nunca mais será a mesma pessoa. Entendeu? Você saiu da sua casa, você era um simples homem comum, vai voltar nas asas do Espírito, um homem, uma mulher de Deus, príncipe e princesa com promessa. Irmão, um homem e uma mulher com promessa que ninguém impede. Pode Satanás te levantar, mandar os seus exércitos de demônio, pode colocar aí um exército para impedir, não consegue. Deus prometeu que vai. Você pode gostar ou não, mas se Deus fala que vai fazer na vida dessa pessoa, não tem inveja que vai impedir isso para você. Jesus está andando, porque Ele passeia no meio dos caminhos e continua passeando no meio dos caminhos. Nós podemos ver e sentir a sua presença. Basta você ouvir, abrir o teu coração, os teus ouvidos, os teus olhos e ser envolvido com essa presença. Jesus que quer entregar os seus presentes nessa noite. Jesus está andando aqui e ela pode ser dada a cada um de nós, porque ela não dá porque merecemos, Ele dá porque achou graça em fazer isso por nós. Queria convidar você em pé de mim. Para terminar, você sabe o que Jesus diz para todas as igrejas? Ele falou assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você sabe o que quer ter ouvidos para ouvir? Olha para quem está do seu lado. Ele tem 2 orelhas. Tem. Fala numa delas, vê se ele te ouve. Tem alguém com problema de audição? Jesus está entre nós, Ele cura hoje. Ouviram? Outros não ouviram? Então você tem ouvido. E você ouve quem está do seu lado. Ouvidos para ouvir o que o Espírito diz significa que o que foi falado aqui moveu ou não moveu o Espírito. Se entrou ou não entrou no teu coração. Se não entrou, você tem ouvido, mas não é para ouvir o que o Espírito diz. Se entrou, então segura aqui. Preste atenção. Porque quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, então vive pelas promessas de Deus. Então vai viver, irmãos, para ser bem-aventurado. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, bem-aventurados. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Diz, bem-aventurado. São aqueles, a palavra bem-aventurados é macários. No grego, macários, que quer dizer sobremodo feliz, de uma maneira abundantemente abastecido das suas necessidades. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. Deus não te leva antes de cumprir o que Ele disse a seu respeito. Não pensa que você vai morrer, não. Você já recebeu o que Deus te falou? Não, não pode ficar tranquilo, você vai morrer.
até Ele cumprir todas as promessas que Ele tem dado ao Senhor. Quer ser uma pessoa bem-aventurada? Você tem que ter ouvidos e guardar segredo no teu coração as palavras da profecia deste tempo. Elas mudam a história da tua vida. E eu sei que Jesus se chamou aqui para mudar isso na tua vida. Você quer isso? Está precisando mudar de vida? Está enjoadinho da vida que você está levando? Está cansadinho dessa vida tacanha que você está vivendo? Sabe o que é tacanho? Tá? Pequenininho, medíocrezinho, mesquinho, né? Está cansado de viver essa vida? Porque Ele transforma a vida está aqui andando. Vem logo na casa do Senhor, porque Ele vai fazer isso em nome de Jesus na sua vida. Enquanto nós vamos cantar, você sai do seu lugar e vem. Vem, porque Jesus está para transformar as nossas vidas. Cantar
irmãos, a visão apocalíptica é uma coisa emocionante. João viu que os anjos estavam cantando isso. E subiu uma fumaça. João falou: o que é isso? O anjo disse: essas são as orações dos santos que sob as narinas do Todo-Poderoso. Deus não ouve com os ouvidos, Deus ouve com as narinas. A oração que você faz no meio do povo, você já recebeu o seu galardão. Mas quando você ora ao Senhor no fundo do seu coração, com o incenso suave sobre as narinas do Senhor, quero fazer um desafio para você nesta noite. Você ore ao Senhor para que Ele confirme toda a palavra do profeta. E não adianta nada o profeta ter falado para mim e para você, se nós não tivermos os ouvidos para ouvir e guardar no nosso coração. Mas quando você adentrar na igreja de hoje em diante, saiba que este é o santuário do Senhor. Aqui não é lugar de inchar as unhas. Aqui não é lugar de você acertar seu celular. Aqui não é lugar de você contar as aventuras do dia. Aqui não é lugar de você sorrir de coisas engraçadas que aconteceram com você durante o dia. Aqui é lugar de você esperar que o Senhor, passando por você, te toque e te faça uma nova criatura. Essa palavra é uma palavra que vai ficar no nosso coração. Você crê? Feche os seus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua palavra nesta noite, Senhor. Pai, o Senhor alimente sempre nossos corações proféticos, para termos, ó Deus, a ousadia que o Senhor nos dá, para proferirmos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração como servos, mensageiros do Senhor. E que falemos sempre, ó Deus, movidos pelo Teu Espírito. Obrigado pela palavra que o Senhor deu ao Teu profeta nesta noite. Nós recebemos no nosso coração com grande alegria, com grande temor e tremor. E agora nós abençoamos o Teu povo, Senhor. O Senhor vai com você, te abençoando e te guardando, resplandecendo sobre você a luz da sua glória, te dando no seu coração a certeza de que você é dele e ninguém vai te tocar.